Fico feliz de estar recebendo vocês na minha sala. Convido-os para um chazinho. Recebam um chazinho. Oi, Rosa, seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos esperar só um minutinho. Eu queria cortar, mas não consigo. Eu estou com o meu microfone fechado. Rosa, seu microfone está fechado. Então, acho que vocês não me escutaram, né? Boa noite a todos. Fico feliz em receber vocês na minha sala. Sejam bem-vindos na minha sala. Convido vocês para um chazinho enquanto eu conto um pouquinho da minha história. Então, acho que já podemos começar o tempo. Bom, a minha história, a história que eu vou contar hoje, como eu cheguei no yoga, né? Isso foi mais ou menos, foi em torno dos meus 27 anos de idade. Então, eu não tinha não sabia nem o que era yoga. Eu tive uma adolescência, uma juventude, uma adolescência, uma pessoa muito tímida, uma pessoa que temerosa, insegura. Sempre fui uma pessoa muito insegura e logo cedo eu entrei para o mercado financeiro. Fui trabalhar na casa de câmbio. Aí comecei ali, entrei no meu primeiro contato, aí comecei como assistente, aí logo fui trabalhar no câmbio mesmo, propriamente dito, chamava no balcão, onde ficava recebendo os clientes que iam trocar dólares, moedas estrangeiras. Primeiro no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, depois eu fui para Copacabana, e a casa de câmbio tinha dois setores. Esse setor que lidava com o público direto e o setor mais interno, onde tinha dos grandes negócios, que aí normalmente eram políticos, traficantes, mafiosos e contrabandistas. Era esse dinheiro mais pesado, mais forte. Os políticos eram um grupo muito... Aí, do balcão, eu fui como assistente de tesouraria geral no centro da cidade. Ali era, para vocês terem uma ideia, tudo era movimento em dinheiro vivo. A loja movimentava $1 milhão por dia, em dinheiro vivo. Então, era uma sala grande com dinheiro até o teto o tempo todo. 3 homens indo e voltando do banco o tempo todo. Começava às 10 horas da manhã, não tinha hora para acabar, porque toda a contabilidade tinha que fechar no mesmo dia, porque era um mercado negro. Apesar de ser anunciado no jornal as taxas, taxa do mercado negro, taxa oficial e taxa do paralelo, era o mercado negro. Então, dinheiro era farto, né? Não era problema, dinheiro. O salário não era um bom salário, mas os negócios eram grandes negócios. Então, o dinheiro era farto. Logo novo, eu tinha apartamento próprio, tinha uma vida, 2 carros, 2 motos, uma moto para andar na cidade, uma moto para andar nas trilhas, só para fazer trilha, e barquinho, casa na praia. Aí fui fazer um curso, aí começaram a alugar garrafa de mergulho em Búzios. E aí você tinha que ter uma carteirinha, tinha que passar por um curso, ter uma carteirinha para poder alugar garrafa, para você mergulhar com garrafa. Aí fui fazer um curso. O curso era em Botafogo e a prova era na piscina de mergulho ornamental do Fluminense, uma piscina bem profunda. Nessa prova, quando eu mergulhei e fizeram a simulação de um ataque ali embaixo, eu entrei em pânico, saí desesperado, me afoguei lá embaixo, saí desesperado. Aí, quando eu saí da piscina, o professor olhou para mim e falou: rapaz, você é muito novo, você vai morrer se continuar assim. Vai fazer yoga para aprender a respirar. Nessa época, eu fumava 4 maços de cigarros por dia. Eu tinha em torno de 26, 27 anos. Fumava 4 maços de cigarros por dia, tinha uma vida
uma vida que eu achava o máximo, né? Uma vida confortável, uma vida cheia de glamour, que eu achava o máximo aquela vida. Mas, nesse dia, eu voltei, peguei uma pneumonia, que foi um dia que eu peguei uma chuva muito grande também, com aquela coisa toda. Já hoje eu sei que o sistema imunológico baixo, com estresse e tal. Peguei uma pneumonia, fiquei em casa de câmbio. Aí voltei, quando eu saí, fui procurar yoga, né? Eu falei, não vou morrer, estou muito jovem. Fui procurar yoga, não tinha a menor ideia. Aí eu morava no Andaraí, tinha uma academia em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no centro da cidade. Mas eu fui perto de casa, que aí eu ia cedo, fazia aula e depois ia para o trabalho. Aí, 2 meses, 3 meses depois, o professor, eu estava muito interessado, né? Aquilo, desde o primeiro momento, aquilo me deu alguma coisa aconteceu comigo diferente. Eu fiquei muito interessado. Aí ele falou, olha, você trabalha no centro da cidade, você está querendo saber muito, vai para a Academia Hermógenes, que é perto do seu trabalho. Foi quando eu comecei a frequentar a Academia Hermógenes, como aluno. E para mim, o que foi muito importante, eu chegava na Academia Hermógenes, entrava na aula e saía, o professor João Batista, conversava um pouquinho, mas ninguém exigia nada de mim. Para mim, aquilo era um mundo tudo muito difícil, muito fechado, muito temeroso. Então, mas eu podia entrar e sair, entrava, fazia aula e saía. Chegava para as outras práticas, aí comecei sexta-feira, quando o professor Hermógenes dava as palestras, toda sexta-feira. Aí li todos os livros do Hermógenes, né? Aquilo virou, comi aquilo tudo, devorei aquilo tudo, e aí o mercado financeiro, aí os valores começaram a chegar na minha vida. E eu comecei a ter essa relação com os valores. Aqueles valores que, para mim, era uma vida que eu tinha, uma vida muito legal, muito interessante, uma vida de dinheiro, uma vida de conforto, uma vida de diversão, que eu fazia o que eu gostava. Alta velocidade, era isso que eu gostava. Alta de velocidade de moto, alta velocidade de carro. Eu ia para Búzios, era alta velocidade com outro amigo que alugava a casa junto comigo. Peraí que eu estou... Gente que saiu, deixei de fora. Desculpa, Jordan, me deixei de fora. E aí, bom, então, quando eu comecei a ler, desculpa, Jorge, te deixei de fora um tempão, né? Quando eu comecei a ler os livros do professor Hermógenes, eu comecei a ver aqueles valores que até então eram valores naturais de grande importância na vida, ganhar dinheiro e se divertir, fumar 4, os valores. Aí eu comecei a conhecer valores humanos, né? Valores espirituais. Aí aquela vida no qual eu nunca tive problema na vida, eu não posso dizer que eu tinha problema na vida, porque eu tinha um encantamento com o meu estilo de vida. Era uma vida que eu gostava. Eu gostava daquela. Graças a Deus, nunca bebi. Tive um período pequeno do uso da maconha, lazer, tudo como lazer. Então, era uma vida de lazer, uma vida de bem-sucedida, de dinheiro. Eu tinha uma mulher bem bonita, uma loura bem bonita, filhos. Então, era uma vida... Mas aí comecei a conhecer valores. E aí, de repente, aquela coisa do ganhar dinheiro, aquela vida trabalhar, ganhar dinheiro e se divertir, aquilo começou a não ter mais nenhum valor. Começou a ser alguma coisa. E aí de repente, me veio a questão do mercado financeiro, a casa de câmbio, o negócio ilegal. Aí eu comecei a falar, mas eu trabalho de carteira assinada, mas vivo aqui dentro de um lugar que eu estou submetido ao risco de ladrão. Nós ficávamos fechados, era uma sala toda filmada, com 3 portas blindadas para chegar até nós, então, com risco de ladrão e com risco da polícia.
Eu falei, não. Aí, quando eu comecei a ver valores, eu falei, não, não é isso que eu quero. Isso não é o que eu quero para a minha vida. Definitivamente não é o que eu quero para a minha vida. E o yoga foi entrando na minha vida. Nesse meio tempo, eu fui fazer uma sessão de acupuntura, a acupunturista me falou do taoísmo, falou como é que era o yin yang, e aquilo foi mágico para mim. Ainda era um período que o dinheiro era uma coisa relativamente fácil, né? Aí eu comecei a estudar em São Paulo. Eu ia 2 vezes por semana, por mês, para São Paulo. Então, estudando acupuntura, assim eu passei 2, 3 anos indo direto para São Paulo. Direto para São Paulo, estudando acupuntura, não para trabalhar, nem para viver a acupuntura, pelo encantamento mesmo. E, enquanto isso, cada vez mais, o choque cada vez aumentava mais. Aquele modo de viver com os valores e ver o professor Hermógenes, que era uma pessoa que eu ia à Academia Hermógenes, mas o professor Hermógenes era uma pessoa, uma estrela, né? Era uma pessoa super importante, então nunca que eu me aproximava dele. Porque, para mim, era uma pessoa super importante, né? E eu muito fechado, temeroso, tímido. Mas aí, o movimento Sai Baba, comecei a frequentar o movimento Sai Baba, que eu também morava muito perto do movimento Sai Baba, logo a primeira sede do Sai Baba, lá em Vila Isabel, que era o professor Hermógenes, era uma liderança ali dentro, a Maria era uma liderança, então ali eu comecei. E aí comecei a encontrar meu mundo, o universo, que era o universo. Aqueles valores, ali eu me sentia totalmente à vontade, eu não tinha que me expor, ninguém exigia que eu desempenhasse algum papel, alguma coisa, eu era sempre acolhido e aquilo foi. Aí eu descobri meu mundo de fato. Pedi demissão do mercado financeiro. Quando eu pedi demissão, minha mãe ficou muito preocupada, né? Muito preocupada. A mamãe, ela ficou muito preocupada. O dono da empresa era uma empresa particular, que o dono era um português. O período que eu trabalhei era administrado por um argentino, mas o dono era português, estava arrendado por um argentino. Quando eu pedi demissão, o português me chamou e falou: olha, eu não vou te dar sua demissão, eu vou te demitir para você ficar com seu fundo de garantia e você poder tirar seu fundo de garantia, porque sua atitude é uma atitude irresponsável. Você já tem 2 filhos, é novo, você vai entrar, eu vou abrir um consultório em casa sem nenhum paciente. E claro que não deu certo, né? Aí foi quando eu conheci a Márcia, nesse processo eu conheci a Márcia, que já era uma pessoa experiente nesse mundo terapêutico. Eu estava começando, ela já tinha uma bagagem grande. Então, toda hora chega um convidado. Então, a Márcia já tinha uma bagagem, aí nos conhecemos, também a separação veio. Nunca tinha pensado e falado em me separar. 2 filhos, mas não que tivesse um relacionamento estável, né? Não era mil maravilhas, né? Mas era aquela coisa que, sabe como é que é? A diversão abafa tudo, né? Saía de casa cedo, chegava em casa 10, 11 horas da noite, depois entrava, então aquela rotina, depois final de semana era praia, barco, pesca, caça submarina e tal. Quando não era barco, era motocross, então a vida corria assim, totalmente. Aí conheci a Márcia, conheci a Márcia num curso de reiki. Nós já nos conhecíamos, mas colou ali naquele curso de reiki. Colou no curso de reiki na quarta-feira, na sexta-feira ela morava em Lumiar, na Serra. Sexta-feira fui visitá-la em Lumiar, e aí não voltei mais, né? Voltei para casa só para dizer, olha, aconteceu. E na sexta-feira seguinte eu estava morando lá em Lumiar. E assim foi o processo. E aí o yoga nunca mais saiu da minha vida. O yoga foi um praticante. Eu estudei acupuntura, comecei como acupunturista. Comecei minha carreira como acupunturista. E aí voltamos para o Rio, construímos uma academia. Eu acho que quando o Jordan chegou na academia, eu não me lembro bem,
porque eu e Márcia construímos a academia lá na editora, minha mãe tinha uma editora em Vila Isabel. Então, nos fundos da editora tinha um espaço que ela me cedeu. Aí eu peguei as estantes, fiz uma estrutura, 2 consultórios e uma recepção no meio, forrada de papel. Papel por fora e por dentro, ali era a nossa divisória. Eu acho que quando o Jornal chegou já tinha divisória de fato, né? Porque o Jornal frequentou lá em 1996, 97, 98, por aí. 7. Então, acho que já tinha divisória, porque isso foi em 92 para 93, em Vila Isabel. Então, nós fizemos esse de papel, forrado de papel de um lado e do outro. Aí, depois, minha mãe liberou o andar de cima, que aí nós desmontamos tudo. Eram estantes feitos de madeira e nós construímos tudo com as próprias mãos. Aí fizemos a formação de yoga, eu e a Márcia, e aí, em 96, nós começamos nesse processo de yoga. Então, esse é um pouquinho da vida. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. E aí, o yoga nunca mais saiu da minha vida. Para inserir o professor Hermógenes, né, mais perto do fechamento. Bom, no movimento Sai Baba, a família Hermógenes, o Tiago, a mãe do Tiago, ali foi quando nós passamos a ser uma família espiritual dentro do movimento Sai Baba. Acabou que eu encontrei ali minha família. Fiz amizades profundas e o tio Tiago, a mãe do Tiago, e aí foi quando o professor Hermógenes entrou nesse circuito. E que o encerramento da Academia de Vila Isabel, que o encerramento da Academia de Vila Isabel foi: minha mãe morreu, veio a coisa do inventário, aí eu tinha que virar um negociante para dar conta daquilo, porque eu não quero ser um professor e ser um empresário de negócios, ter que ganhar dinheiro para pagar as contas. Então, botar paciente e aluno dentro e amarrar eles aqui com chave para pagar as contas. Eu falei: não quero, além de brigar com os irmãos. Aí paramos tudo, fechamos a academia, voltamos para Lumiar sem nada, para começar de novo. A vida já começou numa linda casa, na verdade. E aí, nessa transição, que o professor Hermógenes esteve bem próximo, e aí ele começou a frequentar a casa de Friburgo, e aí nós passamos a frequentar uma casa do outro. E aí foi um tempo de vida muito próximo, muito próximo. Abertos para perguntas. Eu tenho uma pergunta, Vladimir. Vai você, Eliane. Pode falar. Você, pelo que eu entendi, você começou a se aproximar da Academia Hermógenes já depois da sua formação em yoga. E então você teria se formado, feito a sua formação em yoga com quem? Não. Eu comecei a frequentar a Academia Hermógenes quando aluno, lá naquele evento da prova de mergulho, que o professor falou: vai procurar yoga. Eu comecei yoga em Vila Isabel, perto de casa. Aí o professor de Vila Isabel falou: vai para a Academia Hermógenes, no centro da cidade. Aí eu comecei como aluno na Academia Hermógenes. Isso em 87, 88, 1988, aproximadamente. Em 96 que eu fui fazer a formação em yoga, na ABPY, Associação Brasileira de Professores de Yoga, indicado lá mesmo pelo professor Hermógenes, pela Academia Hermógenes, que o professor Hermógenes foi um dos fundadores da associação. Aí, o me aproximar do professor Hermógenes, propriamente dito, foi ali em 2002, 2003, e ele começou a frequentar Friburgo, talvez 2005, 2007, 2009, com certeza, 2007, com certeza. Ele já frequentava lá Friburgo. Então, a formação veio depois. Eu fui aluno da Academia Hermógenes, aí em 96. Agora eu estou me dando conta que aproximadamente 8 anos depois. E nesse período eu fui estudante de acupuntura. Eu fiz curso de formação de acupuntura, acabando um e começando o outro, acabando um e começando o outro, basicamente em São Paulo, por 10 anos, sem parar.
Eu acabava um curso, começava outro, acabava um curso, começava outro, acabava um curso. O último curso regular que eu fiz foi o primeiro ano de Friburgo, foi em 2004. Depois disso, eu fiz outros. Mas eu comecei ali em 1900, mais de 10 anos. Em 1987, eu fiz um com o Juraci Cansado, que minha mãe me levou. Aí eu comecei um no Rio de Janeiro, deve ter sido em 88, e aí até 2004 eu fiz cursos sem parar, assim, um atrás do outro, um atrás do outro. Escutava a mesma coisa de chinês diferente, que eram todos chinês, coreano. E o chinês é muito interessante, né? Porque ele te dá aula, explica, aí você começa a querer entender um pouquinho mais, começa a perguntar mais, chega uma hora ele não sabe mais falar português, ele só fala chinês, ele não consegue te entender mais. Você quer tirar mais dele, ele não sabe mais falar, é muito engraçado. Ele sabe muito bem dosar o conhecimento que ele pode te entregar. Quando eu estudei com os cubanos não, aqueles foram 2 cubanos, estão aí no Brasil até hoje. Aqueles não, primeiro eles eram professores universitários, um de medicina, outro de uma escola do Exército e de uma escola de pesquisa científica, então os 2 tinham uma didática muito grande. Eles tinham um curso muito bem estruturado e didática muito grande. Aqueles não guardavam conhecimento. O que você pedia, o que você queria saber, e eles estavam prontos para te ensinar. Foram meus melhores professores. Que o Jordan chegou a conhecer, o Pedro Pablo, num evento de meditação lá em Friburgo. Isso, é verdade. Pedro Pablo, um cubano. Isso. Mas, Eu tenho uma pergunta, Vladimir, falando de ensinamentos e coisa. Se não me engano, em algum momento, você também esteve envolvido com engenharia de segurança. Se lembra? Fazer um curso para a Petrobras, para ir offshore. Isso aconteceu no meio desses ensinamentos todos, não foi? minha formação universitária é tecnólogo de petróleo e gás, né? Ah, tá. Por isso. E isso Entendi. foi feito quando eu infartei em 2008, eu estava acabando o curso. Eu internei, Uhum. aí o médico me liberou que eu tinha uma prova para fazer, eu fiz uma prova Tá. e eu consegui passar pelo infarto, internar, sair e tal, e não perder nenhuma matéria. Me formei naquele ano, em Caramba. 2008. Uau. Eu estava, porque eu infartei na última semana de maio, botei os stents na primeira semana de junho, Uhum. e eu estava fazendo o último período, o segundo semestre, eu Uhum. fazia aula em Friburgo, fazia Uhum. aula na Estácio, né? No campus de Friburgo, no campus do Rio de Janeiro e no campus de Ó, Macaé, porque eu queria terminar ah, e fazer o estágio lá em Macaé, eu tinha essa intenção. interessante. Aí eu cheguei a fazer a mudança para Rio das Ostras. Dia Uhum. 15 de novembro, eu fiz a mudança para Rio das Ostras, que eu ia me formar já num estágio lá em Macaé. Uhum. Aí eu fiz um outro exame, um cateterismo, deve ter sido dia 20 de novembro. Aí o Gustavo, cirurgião, lá falou, olha, agora só de peito aberto, porque entupiu tudo. Os 4 stents têm 3 entupidos, nós vamos ter que abrir. E eu falei, eu tenho tempo? Ele falou, o tempo que você quiser, faz o cálculo. Em 5 meses, entupiu 80% de 4 stents. Faz o cálculo aí, quanto tempo você tem. Eu acho que, por mim, eu te opero mês que vem. Em Hoje. menos de um mês eu te opero, mas você faz. Aí eu peguei a mudança de volta, já tinha entregue a casa de Friburgo, aí liguei para o alemão, que Uhum. morava na Tanzânia, eu falei, ó, tem que voltar para casa. Ele falou, não, pode voltar. Aí eu peguei a mudança, eu levei a mudança em 15 de novembro, dia 20 de novembro eu trouxe a mudança de volta para Friburgo. E 15 de dezembro eu operei, 16 de dezembro eu operei. 4 pontes safenas. Hum. Hoje eu tenho 4 pontes safenas deterioradas, 6 estentes, sendo que 3 funcionando plenamente. Ok. É isso.
E petróleo e gás foi. Aí eu fiz o curso. Aí. Eu também me encantei pelo curso de petróleo e gás. Me encantei. O direito do petróleo eu achei o máximo. O professor de direito de petróleo era um grande contador de história. Foi com ele que eu aprendi os rios voadores. Eu achei o máximo sobre os rios voadores. Vocês conhecem os rios voadores? Não conhecem os rios voadores? Depois disso já foi tão falado. Os rios voadores. A floresta, o rio Amazonas, ele tem um rio de grande extensão, largo, né? E tem uma corrente de ar que vem do oceano, inclusive da África. E essa corrente de ar pega toda a evaporação do rio Amazonas e toda a evaporação da floresta e forma um corredor de nuvens no céu e que batem na Cordilheira dos Andes e ali forma um rio que vai chover no sul do país, no sul da América Latina. Então, São Paulo para baixo recebe chuvas desses rios voadores. Tem uma pesquisa, um cara com um aviãozinho que recolhe gotículas e identifica de onde vem aquela água. Vem da floresta amazônica, mas vem também da África, de vários lugares que entram por essa corrente. E é um rio, literalmente, com volume muito grande de água. Dizem, inclusive, tem alguma suspeita, não foi provado, que a catástrofe em Friburgo foi um desvio de um desses rios. Teve uma mudança de ar, que aí um volume de água muito grande caiu na região serrana a partir desse desvio desse rio. Mas pesquisa aí, rios voadores. É incrível. E ali tem águas de todos os lugares. Tem águas que vêm da África. Muito legal. Esse professor de direito de petróleo que me ensinou os rios voadores. Legal. Alguém quer perguntar mais? Por favor, Rosa, abre seu microfone. Foi. Boa noite, gente. Boa noite. Eu não sei se cabe aqui nessa live, né? Eu não sei o tempo que tem, se tem um tempo determinado aí no Zoom. Eu estou vendo que a sua ideia seria expor seu caminho de experiência, né? Mas, assim, eu estou vivendo um momento na minha vida que eu estou quase com o pé na yoga, entendeu? Eu já faço meditação, eu faço trabalhos com o corpo, com alongamentos, escuto reiki, eu sou reikiana 1. Eu estou fazendo um processo que já começou, é claro, que nenhum processo começa de agora. Esse processo na minha vida já vem de muito tempo, eu já sou praticante de Tai Chi Chuan também, etc. Mas, assim, eu fico observando, no momento que nós estamos agora da pandemia, né? Como eu estou interessada nisso, eu começo a seguir várias coisas de yoga, toda hora vem oferta de alguma coisa para a gente ver, pesquisar, interagir. Eu falei, estou perdida, né? Tem tanta informação, apesar de conhecer algumas pessoas, como a própria Gisele, né? Sobre a situação da yoga. Mas quando eu vejo algumas coisas que no momento está sendo como live, né? Como aula online, que eu não me vejo fazendo algumas situações fisicamente, né? Por conta da idade, por conta de dificuldades de movimentos físicos mesmo. Eu olho assim, eu falei, gente, eu não consigo, não vou conseguir fazer isso. Então, eu fico pensando assim, quando se tem as aulas práticas, né? Sem ser online, né? Eu acho que existe uma dedicação. Eu estou com uma dor aqui, não, esse movimento não me cabe bem. E aí esse professor ele vai conseguir dar uma assistência. Mas quando isso acontece online, né? Como está sendo prescrito isso, né? Porque eu vejo que, inclusive, não só no meu caso, se eu estou com esse questionamento, existem jovens, existem pessoas que não estão e que pode até causar algum dano físico por conta de fazer um movimento inadequado, um movimento errado, um alongamento fora do perfil, né?
A minha pergunta é: a idade, algum problema físico, até você está falando dessa situação do próprio coração, né? De uma operação, de uma cirurgia. Como que isso, nesse momento online, né, está sendo trocado, está sendo cuidadoso para que se desenvolva uma aula nesse período, digamos, né? Existe algum cuidado, alguma atenção? Como que é isso? É individual? É em grupo? É isso, mais ou menos, assim. Né? Eu estou com um pé lá, estou com algumas dúvidas, mas eu não me preocupo comigo, eu me preocupo com um todo. Porque tem uma galera entrando e eu vejo algumas pessoas fazendo umas coisas. Eu falei, não, peraí, isso é meio yoga, isso é meio arte, isso é meio circo, isso é meio, sei lá, malabarismo, né? Uhum. Então é isso. Não sei se eu me expliquei um pouquinho. Explicou, entendo perfeitamente. Uma boa pergunta. Vou desligar aqui o microfone. Estamos passando um pouco da hora. Se alguém quiser ir embora, fique à vontade. A pergunta importante para ser respondida. Bom, não é novo, isso não é novo. Mesmo o presencial está nós já estávamos vivendo essa situação. Existe até, não dá para dizer se são aulas boas ou ruins. Há um certo olhar que pode se considerar até que se distancie um pouco do yoga propriamente dito. Contorcionismo, malabarismo. Bom, isso não é agora, já tem um tempo. Você escuta falar beer yoga, yoga com cerveja, gun yoga, yoga com arma. Você que utiliza as armas para fazer postura, utiliza cerveja, utiliza vinho. Então, esse processo é um processo que não é de agora, né? E não é exclusivo do yoga, em todos os lugares, em todos os setores, em todas as áreas da sociedade. Isso não é novo, sempre foi assim. Bom, o mundo digital, o universo digital que entrou na nossa vida de uma maneira muito rápida e intensa, sem retorno, nos colocou numa condição de que agora, qual é o parâmetro? Aonde está a fiscalização? Aonde está a regulamentação? Aonde está aquilo que norteia? Autoavaliação, discernimento, bom senso. Então, o perigo ficou maior? Talvez. Porque hoje qualquer um oferece qualquer coisa. Hoje não tem mais essa estrutura, e tem um lado muito ruim, mas tem um lado muito bom. Por quê? Também nós sempre fomos conduzidos dentro de algum olhar, de uma sedução, e que aquilo, muitas vezes, nós escutamos histórias em todos os lugares de sedução, disso, daquilo, né? Então, muitas vezes, o encantamento da professora, do professor, leva o aluno para o lugar. Então, isso tem um lado bom, tem um lado ruim. Essa avaliação, esse olhar crítico, ele tem que ficar cada vez mais aguçado. E o pior ou melhor, esse olhar crítico vem do coração, né? Você tem que aprender a escutar seu coração, a ter um bom senso, e aqui é para mim, aqui não é para mim, e já não é mais um jogo de bom ou ruim, certo ou errado. É onde eu vou entrar, está na minha casa ou não está na minha casa, faz parte da minha turma ou não faz parte da minha turma. E olha, quem é que avalia? Você é do Rio de Janeiro? Bom, não importa se é do Rio de Janeiro. Quem é que avalia se o motorista do Uber está agindo corretamente ou não? Não é o Uber, não é a fiscalização, não é ninguém. É o usuário, que vai lá e detona ele ou elogia. Quem é que avalia se aquela comida que foi entregue já não é mais a fiscalização? É o usuário que vai lá. Então,
esse universo do app, do aplicativo, mudou totalmente a forma de controle, a forma de... E isso cada vez vai mudar mais. Então, o usuário, ele é aquele que ele tem um papel muito importante de elogiar ou criticar. E aí, você que escuta a crítica também vai ter um papel importante de, bom, será que essa crítica procede ou não procede? Então, o tempo todo nós vamos ter a necessidade de desenvolver o julgamento, a avaliação, a reflexão, o ouvir, porque não dá para você pegar a opinião de uma pessoa e tornar isso um fato, né? Você tem que pegar a opinião de uma pessoa, a opinião de outra pessoa, e vivenciar aquilo com um olhar um pouco mais amplo para poder chegar no meio termo. Então, isso mudou radicalmente, intensamente, muito rápido. Então, há todo um aprendizado. É um aprendizado de todos os lugares. As pessoas que estão oferecendo o serviço online somos todos inexperientes. As pessoas que estão consumindo... A aula que eu dou, a aula que o Tiago dá, a aula que é aplicada pelo Instituto Hermógenes, a aula que é aplicada por mim, a aula que é aplicada pelo professor Marcos Roxo, é uma aula totalmente diferente de uma sala de aula presencial. Você não tem ideia quem está ali do outro lado. Para você ter ideia, há quanto tempo nós estamos... Eu dou uma aula que chama treinamento respiratório, que passamos por um processo. Ela vem, eu não sei bem, de janeiro, talvez um pouco antes de janeiro, uma postura que pode ter alguma consequência, como a postura do peixe, Matsyasana, que pode ter alguma consequência. Hoje foi a primeira vez que nós fizemos ela e uma pessoa perguntou, alguém tem algum desconforto cervical? Eu tenho, então não faz, porque você não está vendo. Ou você está vendo de um olhar que não é um olhar preciso, né? É um olhar distante de uma câmera. Então, a segurança, a forma de você dar aula, algumas pessoas têm uma conduta com mais segurança, mas outras não. Aproveitam, têm um olhar de crescimento. Isso, você assiste às aulas de ginástica, as diversas aulas de ginástica que são oferecidas. Eu fico olhando, cara, se a pessoa tem uma dorzinha nas costas, vai ficar de cama e vai se arrasar. Mas são aulas muito bem feitas e elas são feitas para isso. Então, não dá para julgar. A questão é que não dá para julgar se está certo ou errado. A questão é que tem que desenvolver isso e nós vamos aprender a duras custas. Essa reflexão, essa avaliação, esse olhar, ter um olhar mais... É um olhar crítico, não um olhar crítico, não uma investigação no sentido de desmascarar a fraude. É um olhar crítico, uma investigação de reconhecer detalhes, reconhecer aonde eu posso ir, não é onde o outro pode me levar, entende? Isso muda Professor, muito. Sim. Professor, quando você, a Márcia, o Tiago, todos vocês dão as aulas, vocês sempre falam, o máximo não é o máximo alcançável, mas é o máximo possível naquele momento, né? Então, a gente tem que ter um autoconhecimento da gente mesmo, no limite que a gente pode chegar ou ir, ou não ir, e é naquele momento, naquele dia. Às vezes a gente está mais flexível num dia do que no outro. Então, o autoconhecimento que a gente tem que ter da gente mesmo é muito importante, porque como vocês não estão vendo a gente tem que seguir certinho o que é dito, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Não estou nem criticando ninguém, né? Lógico. Mas o que eu acho é assim, tem muita oferta, sim, mas a gente tem que levar um caminho único, talvez, fazer um curso, ter uma nova abertura é válido, mas eu acho que quando a gente quer trilhar um caminho, a gente tem que, não tem que ficar ouvindo tudo muito lá fora, né? Porque
tem muita oferta, mas é possível para a gente naquele momento? Se não é, a gente tem que ficar na nossa evolução, cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, e essa vai ser a nossa entrega sempre. Tá certo? É isso, é isso, é isso. E sabe o que acontece? Olha, agora, na verdade, o mercado agora ele não é mais competitivo, o mercado agora ele é pulverizado. Aberto, pulverizado. Então, tem o cabeleireiro. Um vai ter um detalhe maior na hora de, no desenhar a barba, outro vai ter um detalhe maior no desenhar o bigode. Eu gosto mais do meu bigode desenhado, eu vou me dirigir para aquele que tem um detalhe maior no bigode. E aquele outro vai ter a clientela dele que gosta da barba. Então, isso derrubou a competição. Tem essa coisa do refinamento de cada coisa. E é o consumidor que vai fazer essa discriminação, essa separação. Então, o seu coração... E aí nós temos que aprender a ouvir o coração e ter o bom senso. Não dá para consumir tudo. Não dá para consumir tudo. E agora você lhe é oferecido tudo, o tempo todo, e de graça, ou em preços muito pequenos. Você pode ficar 24 horas consumindo alguma coisa pela internet. Gisele fala, nós temos que acabar. Tá, rapidinho, só para falar, a Rosa, ela é professora do meu filho, Carson, porque antes de eu vir para São Tomé, eu estava em Lumiar, ela é de Lumiar. Então, gratidão, Rosa, muito competente, dando aula para criancinhas via online, se refazendo, se reformulando, né, nessa ensino online também, né, mas que atinge, é possível. E, assim, a minha entrada no yoga foi com o Instituto Hermógenes, e eu posso dizer com segurança, o Vladimir, a professora Márcia, eles são muito cuidadosos nisso, né? E, desculpa, eu acabei não falando da Márcia no livro. A Márcia também escreveu na introdução do meu livro, foi muito atenciosa. Eu falei com ela, no dia seguinte ela já me mandou um texto lindíssimo, porque ela também é doula, além de professora de yoga, né? Ela também é doula. E o que me encantou no método do professor Hermógenes, né? Do Vladimir, a Márcia, dão continuidade, é a delicadeza em ensinar e entender o limite de cada um, né? Quando eu vi, né, a Márcia falando aquela aula de Pavana, né, que ela pega o dedinho, olha, gira para lá, gira para cá, e eu fiquei imaginando aqueles senhorzinhos sentadinhos fazendo massagenzinha na própria mão. Eu falei assim, meu Deus, isso é uma coisa linda. Quer dizer, é possível se ensinar yoga para o ser humano, né? Na verdade, até os animais fazem, se a gente observar o gato, né, se espreguiçando assim, você fica, eu tenho que aprender com ele ali. Então, existem realmente pessoas dentro desse ensinamento de yoga muito atenciosos e cuidadosos, de não dar uma coisa que vai danificar a pessoa. E sempre está chamando a atenção, olha, vai no seu limite, mas se viu que forçou, volta, não é ali. Você tem que voltar, tem que estar confortável para o seu corpo, né? Então, o trabalho que eles fazem realmente é muito lindo. É isso. Era isso. Namastê. Eu acho que o grande desafio da biblioteca vai ser meia hora. Vai ser o grande desafio. Você está em Lumiar, excelentes pessoas em Lumiar, né? Lumiar e Friburgo tem excelentes professores. Um pouquinho mais acima, São Pedro da Serra. São Pedro da Serra. Mas a Patrícia está aí, Patrícia Azarian, tem ótimo. O Gabriel já é um pouco mais dinâmico, né? O Gabriel com Acro Yoga já é um pouco mais dinâmico, mas tem. O Igor, no Sansara, em Nova Friburgo, é um excelente professor. Tem ótimas pessoas por aí, essa área serrana aí, tem ótimas pessoas. Eu vou buscar vocês depois com mais detalhes para as informações. Ótimo. Então, uma boa noite, muito obrigado. Nossa primeira biblioteca. Vamos fazer uma foto sorrindo. Nossa primeira biblioteca. Amanhã temos mais, 6h30.
Amanhã nós temos Gabriel Gervasoni, do Churrastanque para chefe de cozinha vegano. Que transição bonita é essa, hein? Seja bem-vindo, Gabriel. Namastê, professor. Namastê, obrigado por todos. Namastê, muito obrigada. Obrigado. Foi ótimo. Espera aí que agora o Gabriel abriu a câmera. Vamos dar um sorriso aí para fora. Todo mundo. Está registrado. Boa noite. Boa noite, gratidão. Até amanhã. Desculpa, estou deitado aqui. Boa noite a todos, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Namastê. Namastê. Gratidão.